Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e vocês já devem ter ouvido falar bastante do Egito, né? E falar muita coisa boa sobre as pirâmides, sobre a Esfinge, sobre o deserto Saara, assim, uma vastidão de areia, né? Mas e se eu te dissesse que existe um Egito real bem diferente dessas fotos de pirâmides, por exemplo? Por trás, né, desses cartões postais, nós temos um país com cidades superlotadas, trânsito caótico, pressão constante sobre turistas e problemas sociais sérios, especialmente para mulheres. E alguns viajantes, eu vou mostrar para vocês alguns relatos, né, voltam do Egito frustrados mesmo com tanta coisa assim diferente que eles acabaram vendo, cansados, eles ficam assustados. E vou falar então hoje sobre um Egito que não parece muito no Instagram, a superpopulação humana, o caos das cidades e alguns desafios culturais, né, que tornam o país muito menos atraente do que parece. Mas isso não é um ataque ao Egito, mas é uma análise geográfica e social que eu vou mostrar para vocês baseado na geografia de como que algumas coisas podem influenciar um país, né? Inclusive pode ser encontrado também no Brasil, bastante coisas, tá? E é uma análise também baseada em relatos de alguns viajantes, né, sobre a realidade do país. E se você gosta de geografia sem romantização e quer entender como sociedade, cultura e espaço urbano se conectam, já deixa o like e se inscreve no canal para vir comigo. Bom, e antes de começar pelos relatos, eu vou mostrar para vocês um pouco da geografia do Egito, que é essa parte aqui, um pouco quadrada, né? Aqui que eu estou circulando. E, pessoal, vocês já percebem de cara que tem duas cores predominantes aqui na região continental do Egito. Primeiramente, nós temos aqui o deserto Saara, bem evidente, mas uma coisa que chama atenção é essa parte verde aqui no meio, né? Essa parte verde nada mais é que as margens do rio Nilo. O rio Nilo, pessoal, ele é essa linha aqui que vai descendo, na verdade é uma linha que sobe até umas montanhas aqui próximas da Etiópia, onde eu estou circulando, tá? Que é uma região montanhosa, assim, tá? Ele nasce aqui, desce, passa pelo Sudão, chega ao Egito, e aqui no Egito deságua no mar Mediterrâneo em forma de leque, que a gente fala que é o delta do rio Nilo, tá? E por isso que está aqui tão verde, porque as pessoas utilizam muito dessa água para agricultura e também ajuda bastante na vegetação do local. Mas olha só um detalhe interessante. Se a gente se aproximar, a gente vai ver que não é tão verde assim. Tem algumas partes aqui, ó, que estão meio amarronzadas. E todas essas partes, esses pontos aqui amarronzados, na verdade, são cidades que estão bem lotadas. Para você ter ideia, o Egito só tem população praticamente nessa parte verde. E adivinha quantos habitantes tem nessa parte verde? Cerca de 100 milhões. Pessoal, 100 milhões de habitantes nessa partezinha aqui, ó, verde. E olha só Cairo, que é a capital do Egito, como que ela está bem cheia de pessoas. Isso aqui é tudo prédios, ó. Aqui a gente vai vendo traçados de ruas. Tanto é que eles estão construindo uma nova cidade no meio do deserto para abrigar cerca de 6 milhões de pessoas e tirar um pouco das 21 milhões de pessoas aqui dentro de Cairo. Gente, 21 milhões de pessoas dentro de uma cidade. Na verdade, na região em volta da cidade também é bastante gente, né? Aqui também nós vemos que eles aproveitaram algumas partes para plantar, olha, aqui, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo são plantações, tá? E sim, é irrigação através do rio Nilo, mas mesmo assim não aproveita todo o espaço do Egito. A gente vê um espaço aqui não está aproveitado. E é aí que nós temos o problema da superlotação que pode acontecer em qualquer país, não só no Egito, tá? Vamos lá ver esse problema. Nós estamos aqui no relato de um pessoal do canal Quatro Loucos pelo Mundo, tá? E aí eles vão observar muito trânsito, muita gente
e principalmente homens nas ruas, porque é uma sociedade patriarcal voltada ao islamismo, tá bom? O Egito em si não parece ser um lugar tão turístico quanto as pirâmides mostram, né? E aí o relato deles, assim, passando pelas ruas, inclusive uma cultura bem diferente, se vocês forem ver aqui, ó, quando eles chegam nesse estabelecimento aqui, eles reparam que eles, na hora que eles estão conversando, assim, lá sentados na mesa, passa muita gente oferecendo coisas assim para vender. É a cultura deles, eles não tinham muita paz para conversar. Olha só, toda hora. Gente, isso é de minuto em minuto, tá? Passava e aí interrompiam eles o tempo todo. Mas isso aí faz parte da cultura. O que ficou um pouco estranho foi o relato dessa brasileira que estava lá e que ela filmou, né, ela de costas e muita gente olhando para ela, né? Muitos rapazes olhando para ela e teve inclusive um outro relato aqui. Essa mulher aqui da frente, ela falou que o cara olhou para ela desse jeito assim, ó, sem nenhum tipo de escrúpulo, né? É uma sociedade um pouco diferente, tá? Só que esse rapaz aqui foi um pouco mais engraçado. É o Feleal. Esse egípcio aqui, ó, na hora de falar com ela, ele perguntou: é sua esposa? Sim. Né? Ele é seu namorado? Nossa, você é sortudo mesmo. Nossa, você tem alguma irmã que se parece? Enfim. Queria dar em cima mesmo e deixou ele um pouco constrangido, tá? E ele é muito gente boa, ele é muito de boa, ele não liga muito para tantas coisas, só que ele chegou a comentar isso, então isso incomodou ele bastante. Beleza, só que teve também outras coisas, ele por ter essa aparência um pouco mais, né, um pouco voltada a um europeu, eu acho que ele acabou sendo extorquido também por esse Uber aí, né? Esse taxista, ele estava digitando, mostrando para o cara assim o trajeto, e aí o rapaz levou ele para um lugar muito diferente e chegou um monte de gente pedindo mais dinheiro para ele, uns rapazes maiores assim, fortes. E ele acabou se sentindo obrigado a dar esse dinheiro para ele. E ele ficava assim: olha aqui, a gente está indo para o trajeto errado, por favor. Você sabe falar inglês? Eu estou tentando falar inglês com você, olha aqui o trajeto. E o cara não queria dar muita atenção, né? Aí isso aconteceu também no Egito, né? Mas a gente pode ver, então, pessoal, um Egito que, inclusive, tem problemas, sim, culturais, mas também problemas urbanos intensos. Se a gente for parar para olhar aqui, ó, inclusive, tem uma questão taxa de natalidade do Egito. Olha só, por mulher. Olha só, no Egito tem cerca de 2,75 filhos por mulher. Para a mulher conseguir gerar uma geração que seja suficiente para continuar, né, as gerações futuras, ela precisa ter cerca de 2 filhos por mulher. No Egito tem 2,75, que é maior. Então o Egito está crescendo muito. Você fala 2,75, como assim? É porque eles, na verdade, pegam de 100 mulheres até os seus 50 anos, vai ter o quê? 275 filhos, tá? É mais ou menos isso. E aí o Egito está tendo muita gente por conta da sua cultura, né, patriarcal, né? A gente pode até depois observar que no Egito, quando você vai andando lá, você vê muitas mesquitas. E a gente então vê essa questão aqui, um país com 100 milhões de habitantes vivendo em uma região relativamente pequena, tá? Um problema um pouco estrutural. Enquanto muitos países como a Europa, lá na Europa, né, a Alemanha, França, Polônia, estão tendo dificuldade de aumentar a sua população por conta da falta de filhos, no Egito está tendo o contrário. Eles estão
lotando demais a população, não pelo excesso de filhos, mas por conta da falta de terras. E aí eles têm que fazer o quê? Cidades fora das margens do Rio Nilo, né, para tentar ocupar melhor essas terras. Gente, é um problema, assim, que pode acontecer em qualquer país, problema de superlotação, e combinado com a cultura desses países, pode se tornar um problema, inclusive, para quem não está acostumado, como, por exemplo, um turista. Se eu chegar lá, se eu tiver uma namorada, uma esposa, e eles olharem para ela diferente, eu vou me sentir incomodado, né? Isso aí é normal. E se eu ver uma cidade assim superlotada, com pessoas demais, eu vou me sentir incomodado também, né? Então, uma pessoa que quer visitar o Egito precisa ter ciência do que vai encontrar. Se ela quiser só ver as pirâmides, ver a esfinge, tudo bem. Mas saiba que lá eles estão tendo sim problemas urbanos sérios de superlotação, problemas que na geografia podem acontecer com qualquer outro país. Gostaram do conteúdo, gente? Comenta aí o que vocês acharam, se vocês querem uma análise de outro país, né? Obrigado pela atenção para você que chegou até aqui e até um próximo vídeo.